Olá, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Reginaldo Santos, aqui da Igreja Assembleia de Deus, Unção e Poder, em São João dos Passos, Maranhão. Quero orar pela sua vida. Nosso Deus, nosso Pai, querido e amado que está nos céus, derrama da tua graça, do teu Espírito Santo. Nesta oportunidade, meu Pai, eu oro para que haja cura de câncer, de toda enfermidade maligna. Senhor, cura, abençoa, liberta, pelo poder da Tua palavra, Senhor, pela fé, eu oro por estas vidas e todos aqueles que vão ouvir e que vão assistir esse vídeo, que eles sejam abençoados e que o Senhor possa curá-los, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém, e graças a Deus, amém. A palavra de hoje é 2 Samuel, capítulo 12, versículo de número 1, que diz assim a palavra de Deus. E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. E o rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira, que comprara e criara, e ela havia crescido com ele, e com seus filhos igualmente, do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que é digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornara a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos, a Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres, perante este sol, porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo o Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi
para a sua casa. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Meus amados e queridos irmãos e amigos ouvintes da palavra de Deus, nenhum pecado oculto ficará impune diante de Deus. Deus conhece todas as coisas. Veja que o profeta Natã foi enviado para repreender Davi. O profeta Natã aqui foi enviado a Davi para o repreender. Veja que o profeta Natã, na sabedoria de Deus, não chegou logo exortando, repreendendo Davi, logo de imediato. Não, mas ele chegou trazendo, o repreendendo por parábola, né? De uma forma não muito assintosa, mas ele chegou de uma maneira muito sábia para abordar Davi. E certamente aqui foi 100% da parte de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Davi, Deus deu reino para ele, Deus deu muitas mulheres, Deus deu muitas ovelhas, muita riqueza. Tudo que Davi buscou do Senhor, o Senhor deu a Davi. Mas Davi não estava satisfeito. Davi queria mais. Davi usou aqui, meus irmãos, de malignidade contra Urias. Davi aqui tomou a única mulher de Urias. E Deus aqui cirou contra Davi. E Davi ainda simulou, escondeu o pecado. Mas o profeta, mas o homem de Deus, a mulher de Deus, que tem discernimento do Espírito Santo, logo ele discerne de ninguém, ele é discernido. Ele conhece, olhando no rosto, pisando no ambiente. O homem de Deus, que é homem de Deus, ele conhece quando a vida de alguém não está bem. Mesmo a conversa de Davi aqui sendo uma conversa segura, sendo uma conversa com sustentabilidade. Mas a sustentabilidade da conversa de Davi não foi muito longe, porque o Senhor revelara ao profeta Natã o que acontecia na vida de Davi, na casa de Davi. Davi aqui logo se irou quando o profeta Natã explica, conta a respeito de um homem rico que tinha muitas ovelhas, e este homem pobre que tinha somente uma cordeira, somente uma ovelha, e assim mesmo ele a toma para fazer um guisado para um viajante que chega na sua casa, na sua família. E aqui Davi se ira e diz: quem é esse homem? Aonde está esse homem? Toda pessoa que está em pecado está vivendo uma vida destrambelhada, ele é todo cheio de razão. Davi aqui ainda queria punir. Quem é esse homem? Quem é essa pessoa? E o profeta Natã aqui o descobre a sua nudez e diz: este homem é você, Davi. Por que você fez isso com Deus? Deus te deu tudo, Deus te deu Saul, Deus te deu as mulheres de Saul, da casa de Saul. Deus te deu muitas coisas. Se você quisesse mais, o Senhor não é Deus para ter te dado muito mais? Davi ficou sem reação e sem palavras. E Davi ele começa a confessar o pecado. O versículo de número 13 diz: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Quando você é um servo de Deus, uma serva de Deus, uma pessoa que carrega o nome de Deus na sua vida, de Jesus Cristo, quando você peca, a consequência, quando você cai, a consequência não é somente para você. Você traz consequência para a sua família, você traz consequência para o seu pastor, você traz consequência para toda a comunidade que confiar em você. Você traz consequência maior para Deus. O nome de Deus é blasfemado por causa da sua vida. O nome do Senhor
é derrotado por causa da sua vida. O nome do Senhor aqui foi blasfemado por causa de Davi. Porque Deus, Ele confiava em Davi. E Davi o apunhalou, o traiu pelas costas. Quando uma pessoa se desvia dos caminhos do Senhor, se afasta dos caminhos do Senhor, você não está somente causando escândalo, vergonha para você mesmo ou as pessoas que estão tão próximas de você, você está trazendo primeiro para Deus, escandalizando o nome de Deus. Ali era uma crente, ali era um crente, ali era um evangélico, ali era um servo de Deus, ali era um marido exemplar, era uma esposa exemplar, ali era um missionário, uma missionária exemplar, era um obreiro, era um pastor exemplar, e ali cai toda uma vergonha sobre você, sobre qualquer um de nós que venha cair, e principalmente trazendo vergonha para o nome de Deus, trazendo fraqueza na comunidade. As pessoas dizem, olha, eu achava que aquela pessoa era uma santa mulher de Deus, era um grande homem de Deus, mas é uma pessoa que caiu nas garras do inimigo. Davi aqui, meus irmãos, ele caiu, mas Davi teve uma qualidade aqui. Davi aqui, ele confessou o pecado, porque ele confessou aqui o seu erro, a sua transgressão. Deus disse na mesma hora, você não morrerá, não vai morrer. Por quê? Por causa da ação que ele fez. Ele pecou, ele tentou encobrir, mas quando ele foi descoberto, ele não ficou aqui resmungando, ele não ficou em debate, em contenda com o profeta e nem com Deus, mas aqui ele se declarou. Ele diz, eu pequei contra o Senhor. Quando nós pecamos no nosso corpo, na nossa vida, nós pecamos contra Deus, é contra o Senhor, é contra aquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E Davi aqui perdeu a reação. O profeta Natan aqui não era um profeta de esquina. O profeta Natan aqui não era um profeta que hoje era crente e amanhã não era. O profeta Natan aqui não era um homem que orava hoje e amanhã ele não orava. O profeta Natan aqui não era um homem que Deus via ele hoje na presença dele, daqui um mês ele sumia da presença de Deus. Não. Aqui era um homem ilibado. Aqui era um homem que tinha vida com Deus, que tinha testemunho diante de Deus, que obedecia às ordens de Deus. Por isso era tão confiado o conselho, a palavra, a revelação, a profecia quando saía da sua boca. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Assim tem que ser você, tem que ser a mim, tem que ser nós. A nossa palavra tem que ter credibilidade. A nossa palavra ela tem que ter força, tem que ter verdade, tem que ter confiança. Tem que ser na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, como casamento. Assim nós temos que ser com Deus. Não baixar a cabeça, levantar a cabeça, sempre para adorar o nome do Senhor com alegria. Porque Deus, Ele conta conosco, louvado seja Deus. E Davi, meus amados irmãos, ele diz, eu pequei, no versículo 13. Eu pequei, no versículo de número 1. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O versículo de número 13, isso mesmo, versículo 13. Então disse Davi a Natan, pequei, eu pequei. E repara que Deus diz, assim como tu fez com a mulher do outro em oculto, eu vou fazer com as tuas, nas claras, para todo mundo ver, a luz do sol, os outros vão se deitar com tuas mulheres, para tu passar vergonha, para tu saber o que é fazer vergonha aos outros. Deus quis dizer aqui, vou te ensinar, tu me fez vergonha, Davi.
Tu fez vergonha para a tua família. Tu fez vergonha para Israel. Fez vergonha para toda a comunidade. Eu vou fazer tu sentir a dor. O que é os outros deitarem com tuas mulheres. Deitar com tua mulher. A luz no sol. Todo mundo vendo. Para saber o que é coisa feia, o que é coisa terrível. O pecado deixa marcas. O pecado deixa destruição. Esse pecado na vida de Davi trouxe destruição à casa dele, à família dele. Ele não precisava fazer isso. Mas ele fez. Porque a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, dominou Davi. O que Deus deu para ele não foi suficiente para ele. Ele achava que precisava de mais. E foi onde ele caiu no laço, na condenação do diabo. Mas porque Davi, meus amados irmãos, Davi ele confessa o pecado, no versículo 13, o profeta Natan disse a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Quer dizer, transpassou, Deus perdoou o pecado dele aqui, porque ele confessou. Um pecado guardado, ele mata, ele destrói, traz doenças terríveis, até como doenças essas que estão matando rapidamente. Ódio, ressentimento no coração, pecado guardado, oculto, tem que colocar para fora, tem que pedir perdão a Deus, para que o Senhor venha transpassar o pecado, transpassar a transgressão, para que o Senhor venha transpassar o escândalo que um pecado gravíssimo traz para a comunidade cristã, para a família, para a pessoa própria e principalmente para o próprio Deus. O nome do Senhor é denegrido. E outras pessoas que estavam ali copiando a Deus, olhando Deus na sua vida, ele passa a se entristecer, diz: eu não quero mais esse Deus. Eu achava que aquela pessoa era uma pessoa de Deus, mas ela me decepcionou. Você imagina Deus? Deus decepcionado com uma liderança como Davi, peca. O versículo de número 15. Então Natan foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança, que a mulher de Urias dera a Davi. E a criança adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciões da sua casa se levantaram e foram a ele, para o levantar da terra. Porém ele não quis, e não comeu pão com eles. Veja o jejum em vão que Davi fez aqui. Deus já tinha falado pela boca do profeta Natan, que a criança ia ser ferida e a criança morreria. Mas mesmo assim, ele sabendo, ele foi jejuar. Ele se deitou no chão, com o rosto, com a cara na terra, clamando a Deus pela vida da criança. Mas Deus disse: não, não, não. Quantos jejuns em vão nós podemos ter feito já? Onde Deus não está no negócio, onde Deus não vai agir ali, onde Deus não vai operar ali, onde Deus já disse não, e você fica teimando, jejuando, clamando a Deus com o rosto no pó, em vão, como sacrifício de tolo, que Deus não vai operar ali. Deus já avisou que não vai operar ali.
Agora, quando Deus está no negócio, é para a glória do nome do Senhor, é o nome dele que vai ser glorificado, você pode jejuar, você pode orar, você pode chorar, você pode clamar o nome do Senhor, porque Deus vai abrir as portas, porque ele é Deus que abre porta e ninguém fecha, e é o Deus que fecha portas e ninguém pode abrir. Esse é o nosso Deus. Davi aqui foi clamar, foi jejuar. Os anciões chamaram Davi: vamos comer pão, rapaz, com nós aqui. Ele disse: não, não quero. Porque o foco de Davi naquele momento era a oração, o jejum sobre a criança, para que ela vivesse, para que ela ressuscitasse, para que a criança fosse curada. Mas Deus não queria. Não foi a vontade de Deus e nem era a vontade de Deus. Versículo 16. Versículo 17, melhor dizendo. Então os anciões da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis e não comeu pão com eles. Versículo 18. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi. Diz ele que a criança era morta, porque diziam: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Então aqui os servos de Davi, os anciões, conversaram com Davi aqui, mas Davi não deu ouvido a eles. Davi estava aqui transtornado. Davi queria que a criança vivesse, mas Deus não queria que a criança vivesse. É a mesma coisa de uma escolha sua. Quando você quer porque quer aquilo ali. Você quer escolher, você quer ir por aquela estrada e Deus está dizendo: não é por aí. Você quer mudar de cidade, quer mudar de estado, sendo que Deus não mandou você. Deus não assinou com a caneta dele para você fazer isso. Às vezes é um projeto em outra cidade, em outra região, que eu quero porque quero, mas Deus não aprovou, não assinou, não deu direção, seja em qualquer área da nossa vida. É porque parece bonito, parece bom, são concupiscência dos olhos. Deus não está no negócio, não está no projeto. Deus não estava no projeto de Davi aqui, porque Davi estava pecando, era pecado. Deus é justiça, Deus é paz, Deus é amor. O amor de Deus consiste em toda a justiça. O amor de Deus não é um amor desgovernado, ele corrige os seus filhos. Davi, meus amados irmãos, ora a noite toda e os servos, nós não vamos falar com ele. Quando a criança estava viva, nós falávamos com Davi, ele não dava ouvidos. E agora que a criança morreu, nos dará ouvidos? Versículo de número 19. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi a seus servos: é morta a criança? E eles disseram: é morta. Então Davi não estava surdo. Por que Davi não deu ouvido aos servos dele? Porque ele não quis. Por que Davi não deu ouvido a Deus? Porque ele não quis dar ouvido. Porque quando alguém, meus amados irmãos, decide a pecar, decide ir por um caminho errado, não tem conselho de pai, não tem conselho de mãe, de parente, dos mais velhos, das pessoas mais experientes, não tem não. E nem tem o conselho de Deus, ele não vai ouvir, ela não vai ouvir. Não vai ouvir. Davi não ouviu primeiramente. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Todo rei de Israel, a sua vida, a sua casa, a sua família,
você vai ver que a espada jamais saiu da casa de Davi. A destruição foi total. Davi foi salvo, sim, mas a destruição ficou na casa dele. E a gente escuta ainda muita gente dizendo, não é parente não, o homem não é nada da mulher. Falta de conhecimento da palavra de Deus. Não é nada não, é só uma só carne que Deus diz. Biblicamente não é mais dois, só é uma pessoa só. O casal quando se ajunta, quando casa. Não é nada não, só é uma pessoa, se tornou numa pessoa. Você imagina quando um arrancar de dentro do outro, a destruição que não é? Causa a devastação. Prosseguindo com o texto bíblico, louvado seja Deus. Continuando aqui o versículo 20. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de vestes. E entrou na casa do Senhor, e adorou. Veja, o que Davi fez aqui? Davi orou, clamou, Davi fez o que era possível ao Senhor, mas Deus não ouviu. Quando Davi ouve os seus servos cochichando, falando baixinho, dizendo que a criança era morta, ele escutou. Davi não era surdo. Ele não estava surdo. Os seus ouvidos não estavam gravados. Mas Davi escutou. E Davi fez o que, meus amados irmãos? Começou a se levantar de mansinho, foi banhar, trocou a roupa suja. Como ele não ficou com a roupa suja, com a roupa que ele estava? E foi direto para a casa do Senhor? Não, ele foi, lavou o rosto, se alimpou, se perfumou, se ajeitou, e aí ele foi para a casa do Senhor. Isso significa mudança de página, mudança de cenário, passar, ir para frente. As coisas velhas ficaram. Deus não queria curar o menino. E ele entendeu que Deus não queria. E Davi avançou para frente. Ele se banhou, lavou o rosto, comeu pão. E Davi foi à casa do Senhor e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão. Quer dizer, melhor dizendo, irmãos, ele adorou a Deus antes de comer pão. Ele se prostrou aos pés do Senhor e adorou o Senhor. Por que esse homem pecou um pecado tão grave, pastor Reginaldo? E ele passa a ser um homem segundo o coração de Deus? Por causa disso. Deus não tirou a espada da casa dele. Os problemas, a devastação ficou para o resto da vida. Na família dele, na casa dele. Como todos nós conhecemos. Mas mesmo assim, ele se tornou e ficou sendo um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele se arrependeu. Ele confessou o seu pecado diante de Deus e adorou. Então veio à sua casa e lhe pediu pão. E lhe puseram pão e comeu. E disseram-lhe seus servos: que é isso que fizeste pela criança viva? Pela criança viva, jejuaste e choraste. Porém, depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão? As pessoas que não eram muito espirituais ali não entenderam, né? Quando alguém não é muito espiritual, ele não entende as coisas de Deus. Eles disseram: oxente, quando o menino era vivo, você estava jejuando, buscando a Deus para o menino ser curado, e agora que o menino morreu, você não está nem aí. Você vai comer, adorou a Deus, agora vai comer pão? Versículo de número 22. E disse ele quem? Davi. Vivendo ainda criança, jejuei e chorei. Porque dizia: quem sabe? Então Davi não tinha certeza. Essa palavra quem sabe aqui gera dúvida. Essa palavra aqui ela não traz uma coisa concreta.
Davi, ele foi buscar a Deus, ele foi orar para que a criança pudesse ali ser curada, não ele tendo certeza que Deus faria isso. Ou seja, Davi sabia que Deus não ia ouvir ele. Davi sabia que Deus, ele pune o pecado. Davi sabia e sabe que Deus não tem aliança com quem está nas trevas. Davi estava nas trevas e a aliança foi quebrada ali. A aliança é o conserto, é trazido o conserto de novo quando Davi se arrepende. Deus só faz conserto com pessoas arrependidas, com quem se arrepende dos seus pecados, com quem confessa os seus pecados. É por isso que todo aquele que se aproxima de Deus, primeiro ele tem que se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados. Os seus pecados são perdoados e a pessoa passa a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E passa a ter uma intimidade com Deus, um conserto com Deus. Quando pecamos, quando há um pecado grave, quando há pecado, Deus corta a aliança. A aliança é desfeita. Porque Deus não se mistura com o pecado. Ele ama o pecador, mas Deus aborrece o pecado. Então Davi diz: jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderia eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Davi tinha certeza, meus irmãos, que o menino não voltaria. Ele tinha absolutamente certeza de que Deus não ia fazer esse milagre ali. Ele tinha absoluta certeza de que Deus não ia operar ali aquele milagre na vida daquela criança. Tem muitas coisas que nós temos certeza de que Deus não quer. E nós ficamos procurando pretexto, procurando profetas, profecias, procurando sonhar, ou se alguém sonhou, para dar certo com aquilo que eu estou querendo. E esquecemos que a maior profecia está aqui, está na palavra de Deus. O caminho de Deus é estreito. O caminho de Deus tem ordem, tem decência. As coisas, quando é a vontade de Deus, há prazer. Quando é da vontade de Deus, Deus se manifesta com poder e glória, louvado seja Deus. Versículo de número 24. Então consolou Davi a Betseba, sua mulher, e entrou a ela, e se deitou com ela, e teve ela um filho, e chamou seu nome Salomão, e o Senhor o amou. Veja que Deus aqui, ele passa a amar agora a Salomão. Aquele filho do pecado ali, Deus não deixou viver. Deus matou na hora, meus irmãos. Mas quando Davi é perdoado aqui, e ele entra a sua mulher aqui, e ela concebe um filho, esse filho se chama Salomão. E Salomão, nós sabemos que era um homem foi um homem muito sábio. Salomão pediu, Deus disse: pede o que tu quiser, Salomão. E Salomão pediu sabedoria. Uma pessoa sem sabedoria é destrambelhada, toma decisões erradas, decisões fora da curva. Uma pessoa que tem sabedoria, ele tem riqueza, ele é rico, porque o mais importante, ele tem sabedoria, ele tem discernimento do Espírito, ele tem entendimento. Deus fala com ele, escuta a voz de Deus nos seus ouvidos, na sua mente. Ele conhece o Deus que ele serve. E o enviou pela mão do profeta Natã, e este chamou o seu nome Jedidias, por amor ao Senhor. Amém, meus irmãos? Esta é a história, um pouco dessa história aqui desse capítulo 12, né?
onde nós finalizamos aqui no versículo 25, sobre esse pecado de Davi gravíssimo, que Davi cometeu, né? E teve as consequências graves, ainda hoje, né? Quando não entrar no céu ali, vai ficar a consequência em nós, reflete em nós, e reflete ainda no nome de Deus até o dia de hoje. Mesmo Deus tendo perdoado Davi, Davi tendo pedido perdão, o pecado traz consequências terríveis em nossas vidas. Por isso que nós temos que ficar atento. Veja o que Deus diz aqui no versículo 10. Não se apartará a espada jamais da tua casa. Por Davi desprezar a Deus e ordenar a morte de Urias para tomar sua esposa, Deus o julgou e a sua família sob a forma de violência, conflito e homicídio, a espada, pelo restante da sua vida, aproximadamente 25 anos. As Escrituras registram pelo menos 4 reveses que resultaram desse castigo: a morte da criança, o assassinato de Aminon por Absalão, a execução de Absalão quando este rebelou-se contra seu pai, e a execução de Adonias. Está esse texto aqui, meus irmãos, registrado aqui na palavra de Deus, né? Então não vale a pena nós nos desviarmos, nos afastarmos de Deus, mas nós temos que andar sobre a base desta palavra, a Bíblia, a palavra de Deus, e obedecer a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não procurar atalho, não procurar portas fáceis, caminhos fáceis. Nós temos que trilhar nesse caminho que Deus nos colocou. O caminho é esse que você está, que nós estamos. Não vá procurar facilidade, oferendas. Alguém lhe oferece: aqui vou te dar isso, vou te dar aquilo, aqui você vai ser isso e aquilo, você vai crescer, mas faz isso. Não, fique aqui, aonde Deus te chamou, aonde Deus me chamou, e vamos fazer a obra de Deus, esperar o tempo de Deus, a hora de Deus. Lógico que orando, a oração significa orar e agir naquilo que nós podemos fazer. Que Deus abençoe a sua palavra nessa manhã, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Oremos. Querido Deus e soberano Pai, nós te agradecemos, meu Deus, por nós termos estudado, lido, meditado nessa palavra que fala sobre Davi, Urias, que fala no Senhor, que fala, meu Deus, na mulher também de Urias. Pai amado, nós oramos, pedimos a tua graça, a tua misericórdia sobre as nossas vidas, porque nós estamos pisados no chão, estamos ainda na terra, e nós somos sujeitos às paixões dessa terra. Pai, nos ajude, nos abençoe, e todos aqueles que ouvirem a tua palavra, que sejam abençoados, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, de compartilhar, né, esse vídeo, compartilhar o link do canal, para que muitas pessoas venham chegar ao pleno conhecimento da verdade da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.